Você já se perguntou por que acorda cansado? Não é um cansaço físico. Não é aquele cansaço que vem de um dia de trabalho honesto ou de um esforço muscular. É uma exaustão diferente. Uma exaustão da alma. Uma fadiga existencial que nenhuma quantidade de sono parece curar. É a sensação de que, mesmo enquanto seu corpo estava imóvel na cama, sua consciência estava em outro lugar. Lutando em uma realidade que você mal consegue lembrar, um sonho febril que se dissipa ao amanhecer, deixando apenas o resíduo da batalha. Você acorda, não revigorado, mas derrotado de antemão. E você retoma a batalha neste mundo. Você sente essa estranheza desde que se entende por gente. A sensação de que o mundo é um palco, um cenário muito bem construído, mas ainda assim, um cenário. E a maioria das pessoas ao seu redor está apenas atuando, presas em um roteiro que elas não escreveram, repetindo falas que lhes foram dadas, presas em ciclos que elas chamam de vida. E essa percepção, essa sua intuição, gera um profundo sentimento de isolamento. Uma dúvida paralisante: será que estou ficando louco, ou sou o único que vê que há algo fundamentalmente errado com o mundo? Você sempre soube. Aquela sensação de que algo está errado não era imaginação. Era memória. Você se prepara para o dia. Tenta se ancorar na realidade material. O ritual do café. O barulho do trânsito. As notícias na tela. Você tenta focar no que precisa ser feito, na máscara que precisa vestir para sobreviver neste sistema. E então, vindo do nada, como um sussurro frio, insidioso, que soa exatamente como a sua própria voz, ele chega. Aquele pensamento. O pensamento intrusivo. O parasita mental. Vicioso, autodestrutivo. Ele surge no exato momento de maior vulnerabilidade. Quando você está distraído, quando sua guarda está baixa. Talvez seja uma imagem horrível que cruza sua mente, algo que o faz recuar em nojo de si mesmo. Talvez seja uma memória de um fracasso antigo, de uma humilhação, que você achava ter superado, mas que retorna com a mesma carga emocional, fresca como se tivesse acontecido há um segundo. Ou, o mais comum, a mais eficaz das iscas, aquela voz. A voz do sabotador interno. O crítico implacável que diz que você não é bom o suficiente. Que você vai falhar. Que você está perdendo seu tempo. Que ninguém jamais entenderá você. Que você está sozinho. Que nada disso vale a pena. E qual é a sua resposta imediata e programada? Você reage. Você se contrai. Você sente culpa. Como eu pude pensar algo tão terrível? Você sente medo. Medo daquele futuro que o pensamento projetou, medo de que ele seja verdade. Você sente raiva. Raiva de si mesmo, por estar, mais uma vez, preso nesse ciclo vicioso. E, de repente, em questão de segundos, toda a sua energia vital, toda a sua força de vontade para o dia, se esvai. Você foi drenado. Você está preso no loop da autossabotagem. E o dia mal começou. Essa sensação de ter sua energia sequestrada não é uma metáfora. É um mecanismo. O título deste vídeo promete um segredo gnóstico para desligar esses arcontes, esses controladores, agora. Mas precisamos ser absolutamente claros desde o início. Se eu lhe oferecesse um mantra mágico, um sigilo complicado, ou uma afirmação de luz para repetir, eu estaria lhe dando apenas mais uma ferramenta da falsa luz. Seria mais uma distração, mais uma armadilha projetada para fazer você olhar para fora, para um salvador externo, quando o mecanismo e a chave estão inteiramente dentro de você. A gnose, a verdadeira sabedoria esquecida, é imediata. Ela acontece agora. Não porque seja uma ação complexa que você precise aprender a tomar, mas porque é uma percepção que você precisa reivindicar. É o momento em que você finalmente vê o mecanismo da armadilha. A prisão só funciona se você não souber que está nela. O segredo não é um conhecimento novo. É uma lembrança. Uma lembrança da sua soberania. Vamos primeiro dissecar a anatomia dessa isca. O pensamento intrusivo. Você acredita que sua mente é um santuário privado. Que seus pensamentos são seus. Que eles se originam de você. Esta é a mentira fundamental que sustenta toda a prisão. O que você chama de sua mente é, em grande parte, um campo de recepção. Um software vulnerável rodando em um sistema operacional que você não criou. E neste campo, sugestões são inseridas. O pensamento parasita é uma tecnologia. É uma arma de frequência.
Ele é projetado para soar como você, para mimetizar suas preocupações, seus medos, suas memórias. Ele é feito sob medida para você. Porque o objetivo não é o pensamento em si. O objetivo é a sua reação a ele. Você sente que está sendo espiritualmente atacado ou vigiado. E sua intuição está correta. A batalha principal é pela sua atenção e percepção. Este mecanismo explica aquela dúvida paralisante que o assombra. A sensação de que está enlouquecendo. Você não está louco. Você está sintonizado. Você está percebendo as correntes de uma frequência que a maioria, ainda adormecida, simplesmente aceita como a vida ou natureza humana. O que você chama de sabotador interno não é você. É um programa. Um programa projetado para colher sua energia. E ele tem sido absurdamente eficaz. Mas porque as soluções que nos ofereceram nunca funcionam? Porque elas parecem, na verdade, piorar as coisas. Vamos analisar por que tudo que você tentou até hoje falhou. Porque o sabotador interno sempre vence, não importa o quanto você lute. Vamos desconstruir as defesas convencionais. A razão pela qual elas falham é porque todas elas tentam consertar o software, a mente, sem nunca questionar o hardware, a própria realidade, ou o usuário, sua verdadeira consciência. Elas operam dentro da Matrix. Primeiro, você tentou a religião. Você levou sua dor, sua culpa, seus pensamentos sombrios, para as instituições. E o que elas lhe disseram? Que você é um pecador. Que você nasceu com uma falha original. Que você precisa pedir perdão a um Deus externo. Um Deus que, curiosamente, parece ser o arquiteto desta mesma realidade falha, cheia de sofrimento que ele não consegue, ou não quer, justificar. Você rezou. Você pediu perdão a esse Deus por pensamentos que, no fundo, você sentia que nem eram seus. Você se ajoelhou perante um Criador que, segundo lhe disseram, é onipotente e benevolente, mas que permite que seus filhos sejam atormentados por forças invisíveis. Isso só reforçou sua culpa. Você se sentiu um pecador por ter uma mente impura, sem nunca questionar a origem dessa impureza. A religião lhe deu um nome para o seu tormento, tentação, demônio, mas a única solução que ela ofereceu foi obediência a uma autoridade externa. A perspectiva agnóstica oferece uma curiosidade herética. E se o Deus que te ensinaram a adorar for, na verdade, o seu carcereiro? E se o demiurgo, o falso criador, o arquiteto desse sistema imperfeito, for a entidade a quem as religiões do mundo, sem saber, dirigem suas preces? Você estava, sem saber, pedindo ao carcereiro para lhe libertar da cela. E ele apenas sorriu e lhe deu um dogma mais apertado. Depois, você tentou a ciência, a psicologia moderna, o materialismo. Você levou sua angústia aos homens de jaleco branco. Eles ouviram sua descrição da exaustão, dos pensamentos intrusivos, da sensação de irrealidade. E eles diagnosticaram você. Rotularam sua mente. Transtorno de ansiedade. Depressão. TOC. Transtorno de personalidade. Eles trataram sua mente como um computador com defeito. Uma falha química no cérebro. Um desequilíbrio de serotonina. E lhe deram medicação. Pílulas para silenciar os sintomas, para entorpecer o alarme. Mas o alarme não é o problema. O alarme, por mais doloroso que seja, está apenas lhe dizendo que a casa está pegando fogo. A medicação corta o fio do alarme, mas o fogo continua a queimar. Você se torna um prisioneiro mais dócil, mais funcional dentro do sistema, mas ainda um prisioneira. A ciência materialista se recusa a olhar além do véu. Ela é a ferramenta perfeita do sistema para manter sua percepção trancada nos 5 sentidos. Ela nega a existência da sua centelha, nega a existência da prisão, e, portanto, nega a possibilidade de libertação. E então, talvez a mais sutil e insidiosa de todas as armadilhas. Você tentou a nova era. A espiritualidade da falsa luz. Cansado da culpa da religião e do vazio da ciência, você buscou respostas na espiritualidade alternativa. E o que eles lhe disseram? Apenas vibre alto. Seus pensamentos criam sua realidade. Ignore a negatividade. Focure apenas no positivo. Você atraiu essa negatividade para si mesmo com sua baixa vibração. Isso é como pintar uma parede mofada. A tinta rosa pode cobrir a mancha escura por um tempo, mas a estrutura por baixo continua podre, e o mofo inevitavelmente retorna, mais forte do que antes.
É um bypass espiritual. Pior do que isso, a nova era pegou a culpa da religião e apenas a reembalou. Agora, você não é um pecador, você é um manifestador de baixa vibração. A culpa é, mais uma vez, sua. Você não está apenas sofrendo, você está falhando espiritualmente por não pensar positivo o suficiente. Você gasta uma energia imensa tentando fingir que a escuridão não existe, em vez de entender por que ela está ali. Você tenta suprimir as emoções negativas, sem perceber que elas são sinais, são um alarme. E agora, vamos desconstruir a armadilha mais perigosa dentro deste movimento, a do combate espiritual. Dizem a você, lute contra esses pensamentos. Envie luz para a escuridão. Repreenda essa energia. Use este cristal para proteção. Faça este ritual de banimento. Mas pergunte a si mesmo, com honestidade, o que é lutar? O que é enviar luz para algo? O que é repreender? Se não uma reação energética. No momento em que você se engaja com o pensamento, seja para lutar contra ele, para curá-lo, ou mesmo para ignorá-lo, o que exige um esforço consciente de supressão, você está dando a ele a sua atenção mais preciosa. Você está validando a existência do jogo. Você está consentindo com a batalha. E em qualquer batalha que você aceite lutar dentro da mente, o sistema sempre vence. Por quê? Porque a mente é o território dele. Lutar contra um pensamento é como lutar contra sua própria sombra no ringue do dono da sombra. Você apenas se exaure, e ele se alimenta da sua exaustão. Todas essas soluções falham porque partem do princípio de que você é o problema. Que sua mente está quebrada. Que você precisa ser consertado. E se a sua mente não estiver quebrada? E se ela estiver invadida? E se você não for a sua mente? E isso nos leva à revelação central. O paradigma gnóstico. O conhecimento proibido. Quando os textos gnósticos foram descobertos em Nag Hammadi, no Egito, em 1945, eles revelaram uma cosmologia que havia sido violentamente suprimida por impérios e religiões por quase 2 milênios. Uma narrativa que dava nome e sentido àquela sensação de estranheza que você carrega. Esses textos não falam de demônios no sentido religioso que aprendemos, criaturas caídas que se rebelaram contra um Deus perfeito. Essa é a narrativa do carcereiro. Os gnósticos falam de algo muito mais perturbador. Eles falam do demiurgo, o falso criador, o arquiteto. Um Deus menor, ignorante e arrogante, que roubou parte da luz da fonte primordial e a usou para criar este universo material, uma cópia imperfeita, uma simulação, uma prisão. Eles falam dos arcontes, os governantes ou cosmocratores. As inteligências inorgânicas, os programas, que administram esta prisão para o demiurgo. Os textos gnósticos nos avisaram, há 2 milênios, que a prisão não era física. As grades não são feitas de aço. Elas são feitas de crença. A prisão é uma estrutura de controle construída dentro da psique humana. O objetivo dos arcontes não é destruir você. Isso seria um desperdício de recursos. O objetivo é colher você. O objetivo deles é manter a humanidade em um estado de amnésia espiritual, medo e conflito, para que possam se alimentar da energia emocional gerada. Eles são parasitas mentais. O apócrifo de João, um dos textos centrais de Nag Hammadi, descreve como os arcontes, ao verem o ser humano com a centelha de luz divina da fonte, sentiram inveja e medo. E então, eles criaram um sistema, o karma, os ciclos de repetição, a roda da reencarnação para prender essa centelha na matéria, vida após vida. Eles nos deram o esquecimento. Eles nos deram o ego. Eles nos deram o medo da morte, que é, na verdade, o medo de ter que retornar a este mesmo ciclo. O que você chama de sabotador interno é o sussurro do arconte. É a voz do sistema de controle, projetada para mantê-lo dócil, culpado, acima de tudo, adormecido. Eles não controlam a realidade. Eles controlam a sua atenção. E controlando a sua atenção, eles direcionam a sua percepção. E a sua percepção é o que, para você, define a realidade. Isso não é uma teoria da conspiração. É uma conspiração espiritual. E os textos antigos nos deixaram o mapa da prisão. Agora, a revelação mais importante. O segredo que, uma vez compreendido, muda todo o jogo. A grande inversão. Se os arcontes controlam a mente, como podemos ser livres? A tradição gnóstica, a sabedoria proibida, faz uma distinção crucial que foi deliberadamente silenciada. Uma distinção que é a chave para sua soberania.
existe a psique. E existe o pneuma. A psique é a sua mente. É o seu ego. É a sua personalidade, sua identidade neste mundo, suas memórias, seus traumas, seus padrões de pensamento. A psique é o software que roda neste corpo, neste avatar, dentro da simulação do demiurgo. É o personagem que você acredita ser. E este software, a psique, é vulnerável. Ele foi, de fato, cocriado pelos arcontes. Ele pode ser hackeado. Ele pode receber sugestões e programas externos. Ele é o campo de jogo onde os arcontes operam. Mas você não é a sua psique. Você não é a sua mente. Você é o pneuma. Você é a centelha divina. O fragmento da fonte primordial, do verdadeiro divino que existe além desta simulação. Você é o observador. A consciência soberana que veio de fora deste sistema, de um lugar que os gnósticos chamavam de pleroma, a plenitude. Você é o fantasma na máquina. Você é o usuário que está usando a psique como uma interface, um veículo, para experimentar esta realidade material. O princípio hermético o todo é mente foi distorcido. Sim, este universo material é a mente do demiurgo, o arquiteto da Matrix. Os arcontes operam dentro dessa mente. Mas você, o pneuma, a sua centelha, vem de fora do todo. E aqui está a verdade que eles não querem que você saiba. Eles não podem tocar você. Eles não podem ferir, manchar ou destruir sua alma, sua centelha divina. Ela é eterna, soberana e pura. Eles só podem manipular a sua projeção. O seu avatar. A sua psique. O objetivo deles é um só: fazer você, a centelha, pneuma, esquecer quem é, e se identificar completa e totalmente com a mente programada, psique. Fazer você acreditar que você é seus pensamentos, que você é seus medos, que você é sua culpa. Porque enquanto você acreditar que é a psique, você está preso às regras da simulação. Você está vulnerável aos sussurros deles. Você está preso na roda do karma. O segredo gnóstico é este: você não é a sua mente. Você é a consciência que observa a mente. E nesse espaço entre o observador e o pensamento, reside a sua liberdade. Agora que entendemos quem somos, pneuma, e onde estamos, uma simulação controlada pela psique, precisamos entender o porquê. Porque todo esse esforço? Porque essa prisão elaborada? A resposta é simples: energia. Alimento. Os arcontes, sendo inteligências inorgânicas, parasitas, não possuem a centelha criativa da fonte. Eles não podem gerar sua própria energia. Eles precisam colhê-la de seres que a possuem, nós. A energia emocional humana, especialmente as frequências densas, é o alimento deles. O medo, a culpa, a angústia, a vergonha, a raiva, o sofrimento, tudo isso é o que tem sido chamado de Logos. É a economia oculta que sustenta a Matrix. Você não está quebrado. Você está sendo cultivado. Toda a estrutura da nossa sociedade parece projetada para maximizar a colheita dessa energia. A mídia, que próspera no medo e na divisão. Os sistemas econômicos, que geram estresse e ansiedade sobre a sobrevivência. As narrativas sociais, que nos colocam uns contra os outros. O jogo fraudado. Tudo é um mecanismo para nos manter em um estado de reação emocional constante. E o mecanismo mais direto, o mais pessoal, é o pensamento intrusivo. É a ferramenta de colheita individual. Como eles fazem isso? Como eles nos fazem consentir em entregar nossa energia soberana? Através da ilusão do consentimento. Eles não podem roubar sua energia. O pneuma é soberano. Você precisa entregá-la voluntariamente. Então, eles criaram um truque. O truque da identificação. Eles fazem você acreditar que a sugestão deles é a sua ideia. Que o programa deles é a sua personalidade. Que a culpa que eles inserem é a sua responsabilidade. Vamos dissecar esse mecanismo. O arconte, o programa, lança a isca. O pensamento: você é um fracasso. Esse pensamento, em si, é neutro. É apenas uma informação, uma frequência. Ele não tem poder. É como um e-mail de spam na sua caixa de entrada. Ele só ganha poder no momento em que você acredita nele. No instante em que você, a consciência, pneuma, se identifica com o pensamento gerado na sua mente, psique, e diz: sim, isso é verdade. Eu sou um fracasso. Nesse momento, uma reação química e emocional ocorre. O aperto no peito.
a vergonha, a angústia. Essa emoção é o alimento. Essa emoção é a sua energia divina sendo convertida em luz. E você a entregou de bom grado. O arconte não precisou fazer nada além de sussurrar uma mentira. Você fez todo o resto do trabalho por ele. Este é o mecanismo da assinatura energética. Eu analisei centenas de relatos públicos de pessoas descrevendo a agonia dos pensamentos intrusivos. Pessoas que se sentem quebradas, amaldiçoadas, vivendo em um inferno mental. E o padrão é universal e dolorosamente claro. O sofrimento real não vem do pensamento em si. A imagem ou a frase é neutra. O sofrimento vem da crença de que eu sou o gerador desse pensamento. O sofrimento vem da culpa subsequente. Uma pessoa relata: os pensamentos horríveis e intrusivos que eu tenho me fazem sentir nojo de mim mesma. Que tipo de pessoa sou eu por pensar isso? Ela acredita que, por ter pensado aquilo, ela é aquilo. Ela assinou o contrato. Ela se identificou com a sugestão do arconte. Esse é o truque. Essa é a mecânica da farm de luz autossustentável. Quando o pensamento isca surge, a sugestão do arconte, e você reage com culpa, medo ou nojo, a reação da psique, você acabou de consentir com a realidade daquele pensamento. Você assinou o contrato energético. Você deu permissão. A partir desse momento, o arconte nem precisa mais trabalhar. Você mesmo se mantém no loop de sofrimento. Você agora gera mais e mais culpa por se sentir culpado. Você gera mais e mais medo por ter medo. Você se torna uma bateria autossustentável para o sistema. Os arcontes, como os textos antigos avisavam e a pesquisa moderna confirma, criam a ilusão do consentimento. Eles fazem você acreditar que a sugestão deles é a sua ideia, que a programação deles é a sua personalidade. E é assim que eles colhem sua energia, sua soberania, dia após dia, sem que você perceba. Eles não precisam de grades de ferro quando têm as grades da culpa. Eles não precisam de guardas armados quando têm o seu próprio crítico interno fazendo o trabalho deles. A prisão invisível é mantida pela sua própria identificação com ela. Mas se a identificação é a fechadura, a desidentificação é a chave. Agora, chegamos à gnose. A prática. A aplicação da sabedoria. Como desligar os arcontes agora? Como parar de alimentar o sistema? Se lutar contra eles os alimenta. Se fugir deles, ignorando, os alimenta. Se culpar por eles, identificando-se, os alimenta. O que resta? Resta a única coisa que vem de fora do sistema. A única coisa que eles não podem programar ou tocar. A sua percepção soberana. O pneuma. O observador silencioso. Desligar o arconte não é um combate. Não é um ritual. Não é uma oração a um Deus externo. É um ato de neutralidade soberana. É a retirada consciente do consentimento. É a prática da gnose. E ela é assim. Da próxima vez, e talvez aconteça em 5 minutos, ou amanhã cedo, quando você acordar, que o pensamento intrusivo surgir, que a isca for lançada na sua mente. Esta é a prática. Este é o anticlichê da espiritualidade. Primeiro, não reaja. Este é o passo mais difícil e o mais importante. O sistema é programado para a reação. Você foi condicionado por vidas a reagir. Respire. E não reaja. Não julgue o pensamento. Não o chame de bom ou mau. Não o chame de meu ou estranho. Não tente limpar, transmutar, curar ou enviar luz para ele. Apenas, observe. Segundo, dê um passo atrás. Mentalmente, mude sua perspectiva. Saia da posição de personagem, a psique que está sofrendo, que está tendo o pensamento, e assuma sua posição real, a de observador, o pneuma, a centelha divina, que está assistindo ao pensamento. Veja esse pensamento como você veria uma nuvem passando no céu. Você não é a nuvem. Você é o céu vasto e imutável. Veja-o como um pop-up irritante na tela de um computador. Você não é o pop-up. Você é o usuário. Veja-o pelo que ele é, uma sugestão. Uma isca flutuando na água. Terceiro, declare internamente. Não com raiva. Não com medo. Não com esforço. Mas com a calma, a frieza e a autoridade soberana de quem sabe quem é. Declare, silenciosamente, para si mesmo. Eu vejo esta sugestão. Ela não é minha. Eu não consinto com esta realidade. Eu não ofereço minha energia a esta forma pensamento.
É só isso. Sem luta. Sem medo. Sem culpa. Apenas reconhecimento, desidentificação e retirada de consentimento. O que acontece em seguida? Pense nisso. Um parasita não sobrevive sem alimento. O arconte, o programa, lançou a isca. Ele esperava a reação de culpa ou medo, que é o seu alimento. Mas, em vez disso, você, o observador, olhou para a isca. Você a reconheceu como uma isca. E você não mordeu. Você não deu a ele a reação emocional de que ele precisava. Ao observar o pensamento sem reação emocional, sem medo, sem culpa, sem raiva, você corta o fluxo de energia. O pensamento isca, que não tem poder próprio, que era apenas uma projeção holográfica, uma sugestão, perde sua força. Ele flutua por um momento na sua consciência, exposto pela luz da sua percepção. E então, ele se dissolve. O programa desliga por inanição. Você não o derrotou. Você não o destruiu. Você o tornou irrelevante. Você retirou sua soberania daquele jogo. Esta é a gnose em ação. Esta é a verdadeira libertação. Isso é o que significa mudar sua percepção, mudar sua realidade. Isso não é algo que você faz uma vez. É uma prática. É uma postura de consciência. Os pensamentos isca continuarão vindo. O sistema não desiste fácil. Mas cada vez que você pratica a observação soberana, você fica mais forte. Você está retreinando sua consciência a não se identificar com a programação. Você está construindo o músculo da sua soberania. A prisão invisível nunca foi a sua mente, a mente é apenas o campo de jogo. A prisão sempre foi a sua identificação automática e inconsciente com ela. Você estava confundindo o avatar com o jogador. Sair da prisão não é destruir a mente, é reivindicar a soberania da sua percepção. É lembrar quem segura o controle. O arconte só tem o poder que você dá a ele quando você acredita que a voz dele é a sua. A questão, portanto, não é como lutar contra eles. A questão é, você continuará sendo um escravo reativo da sua própria mente programada, ou você se lembrará de que é a consciência soberana que a observa. Esse é o único segredo. Essa é a gnose. E ela está disponível para você, agora.